Shalom, shalom, amados. Que o Eterno os abençoe. Vamos a um estudo vendo as profundezas da palavra, né? Uma irmã falou para mim que tinha 3 palavrinhas, né? 3 ensinos que eu passei uma vez, que me passaram e até hoje eu guardo, né? E quando ele falou das 3 palavras, né? Do ensino que eu guardava para o resto da vida, eu disse que que eu já sabia qual é, né? Os ensinos, né? E o poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno, né? Então, expliquei para ela, né, o que era. O poço é fundo é a palavra do Eterno, né? Tem um insondável, a gente vive falando, não tem condição de nós chegarmos e elaborarmos tudo e explicar tudo que tem nela de uma vez só. Aí entra o segundo. A corda é curta, é o tempo, né? Então, nós temos pouco tempo para fazer todo esse estudo, né? E o caneco é a cabeça, né? É pequeno, né? Muito pequeno, tem que ser aos poucos. Então, muitas das vezes, nós vamos falar de um texto de Matitiarro, né? Um texto de Marcos das Bessorot, e aí fica a pessoa vendo que algumas pessoas, mesmo os líderes, eles estão precisando dessa ajuda, porque eu vi a necessidade de falar sobre a renúncia, né? Renunciar a si mesmo e a liberdade para decidir. Por quê? Porque eu escutei um líder muito conhecido, ele falar que nós perdemos o livre-arbítrio, nós perdemos a liberdade, e na visão judaica não existe isso de você perder liberdade, coisa nenhuma, né? Então, já estranhei. Na hora que você renuncia, confessa a Yeshua e vai para ser o seguidor, você perde seu livre-arbítrio. Eu tomei um choque, né? Porque um pastor dizer uma coisa dessa, um líder de uma congregação, de uma carro dizer uma coisa dessa, realmente é de se chocar. Então eu peguei e disse, não, vai ser bom, porque no judaísmo, eu escutei uma pessoa muito sábia lá da comunidade, né, Beit Haverim, ela chegou e disse, quem tem vergonha não faz vergonha, realmente. Então, no judaísmo, nós não vamos humilhar ninguém, ou seja, quem está no judaísmo já tem esse princípio, ele sabe que se você humilhar alguém é como se você colocasse uma faca em alguma parte do corpo e sangrasse a pessoa aos poucos. Isso é humilhação. Os nossos sábios ensinam isso. Por isso que quem tem vergonha não faz vergonha. Então, nunca humilhem ninguém. Então, a renúncia está aqui, a passagem base, é em Matitiarro 16, 24. Vamos ver a profundidade desse versículo. Esse versículo aqui tira muita coisa, muita coisa. Então, só vou dar assim, uma pincelada, mas a gente vai falando aqui algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é a etimologia da palavra. Então, você devem, por obrigação mesmo, para tirar, extrair, fazer um exegese bem feito, vocês devem estudar. O que significa etimologia? O que é, na verdade, etimologia? É o estudo e a origem daquela palavra, da onde ela vem. Só que, na maioria das vezes, eles colocam o latim. Não quer dizer que nas outras línguas não venham. Mas os dicionários que você pega essa palavra renúncia em português, ele, óbvio, vai levar logo para o latim, porque é de onde veio a língua portuguesa. Então, a palavra renúncia, ela vem do latim pernutia. Pernutia, retirar uma palavra, ou seja, eu dei uma palavra, eu expressei um pensamento e eu retiro. Eu me arrependo e eu retiro aquela palavra. Então, primeiro ponto da palavra renúncia, retirar uma palavra que estava errada. Então, eu chego e digo, eu renuncio, eu retiro esta palavra, né? E as pessoas normalmente dizem, mas como é que você ensinou lá no passado alguma coisa? Eu estou renunciando ao que ele ensina, né? Estou retirando. Negar alguma coisa, repudiar o que foi dito. A pessoa pode dizer, eu defendia uma interpretação
E hoje eu repudio. Hoje eu repudio. Eu não tô. Isso é qualquer coisa. Eu estou falando em termos neutros aqui. Você pode repudiar aquilo dali. De ré, ou seja, para trás, você volta. Para trás, mais ainda tem a palavra nutiare. Nuntiare, renúncia, mas nutiare. Então fica renúncia. É a soma dessas duas palavras. Então, nuntiare é informar. Você tem que informar que você está voltando atrás daquela palavra. Você tem que declarar ou anunciar que você volta atrás daquilo dali. Normalmente, essa ação está relacionada ao fato de renunciar a alguma coisa, de se abdicar, né, de um objeto ou de algo muito importante. Então, você sempre vai declarar verbalmente: eu renuncio o pecado. Entendeu a questão? Eu renuncio ao pecado. Eu volto atrás. Antes eu praticava, agora eu não pratico mais, né? A palavra renúncia também se refere ao fato de uma pessoa deixar de possuir algo ou deixar de acreditar em uma determinada coisa. Você acreditava lá no passado, no sistema religioso corrompido, em alguma coisa. Você diz o quê? Eu renuncio. E é essa questão, não tem nada a ver com falta de livre-arbítrio, certo? Então, como renegar seus princípios, né? Então, acreditar em uma determinada coisa, como renegar seus princípios, suas origens, né? Como em hebraico seria Yaharesh, Atsumor, negar a si próprio, né? Negar a ele próprio. Então, essa frase aqui, negar a si mesmo, então, Yaharesh, né? Yaharesh é eu nego, não quero mais, é uma negativa, eu não quero mais aquilo. Atsimo é a si próprio. Então, essa frase passa a ideia de que eu renego a Yetzerará. Eu renego minha inclinação ruim. Olha só que profundidade, né? Então, percebam, se tiver dúvidas, pode perguntar, que vai aparecer aqui na tela e eu vou responder ao vivo, tá bom? Então, veja a profundidade. Tem alguma coisa a ver até aqui com... Vão comentando. Não tem, tal. Eu pensava que tinha. Pode ir comentando aí. O que acontece? Às vezes, a pessoa, por não estudar a semântica, a etimologia, o hebraico, né, não vê ali, passa a ideia errada, né? Por exemplo, poucas pessoas sabem, mas não aparece na Brit Hadashah nenhuma vez, certeza, o tetagrama. Não aparece. Certo? Aparece palavras como teos, e é o equivalente em hebraico para teos, né? Estava com dificuldade? Quem aqui? Deixa eu ver. Estava em dificuldade em entrar, sim. Agora entendi. O que acontece? Algumas pessoas têm essa ideia errada, né? E o equivalente de Teos é Elohim. Teos, Elohim. E Elohim, Moshe é, né? Moisés é. E Yeshua propriamente diz que Elohim são os juízes de Israel. No Salmo, capítulo 2, verso 8, vai aparecer que é um pouco menor do que os anjos em português ali, mas em hebraico é um pouco menor do que os Elohim, ou seja, da classe de anjo Elohim. Então, por aí você tira que, quando chama Yeshua de Elohim, simplesmente está reconhecendo que ele é uma autoridade. E Mashiach é. Então, a palavra renúncia não fala nada sobre abandonar o livre-arbítrio. A decisão pessoal, a sua decisão pessoal ser abandonada, não fala nada disso. Ela fala de deixar de lado os princípios errados e próprios e decidir seguir a Yeshua HaMashiach.
como rabino, e tudo que ele ensinar devemos praticar. Então, ali é a condição rabínica dele, de alguém seguir ele. Ele coloca dois princípios ali. Alguns rabinos, eles colocam mais. Mas Yeshua colocou dois fortes. Só olha, para me seguir, só segue depois de você renunciar por si próprio. Ou seja, praticar o ensino do seu rabino agora. Você tem um líder, só pode ter um líder. Quem escolhe o líder é a comunidade. Mas depois que escolher o líder, você tem que seguir o líder. Segue o líder. Você vai ficar só observando, não as falhas do líder, se o líder está guiando você de acordo com a palavra de Deus. Senão, não tem para que você ficar. Tem pessoas que dizem, eu questiono ele. Você está questionando o líder. Como é que você vai questionar? Os apóstolos questionaram Yeshua? Não. Eles perguntavam, esclareça isso aí, mestre. Né? Eles duvidaram da conduta de Yeshua quando estava conversando com a mulher samaritana? Não. Eles não ousavam perguntar. Respeito, reverência. Né? Então, decidi seguir a Yeshua HaMashiach como rabino e praticar todos os seus ensinamentos. Mas existem líderes que ensinam errado por não conhecer as escrituras. Não conhece mesmo, gente. Eles só fazem as doutrinas em português. Certo? E isso é errado. Erradíssimo. Por desprezar os princípios básicos, falam que quando confessamos ao Senhor, a Yeshua, né? Confessamos como Salvador, deixamos de lado o nosso livre-arbítrio. Não. Como é que você tem mérito diante do Eterno sem o livre-arbítrio? Se fizer tudo o que ele manda, Yeshua disse, vocês são os mais miseráveis de todos os homens, se só fazem aquilo que lhe é mandado. Então, vamos lá. Na Torá, manda você comer kosher, beleza. Mas você agradece, você faz um prato mais bonito, você faz um prato mais deleitoso com kosher. Isso é a mais. Mas se eu não estou fazendo só o que o Eterno manda, vá lá e faça kosher, comida kosher. Coma só isso e faça um prato bonito desse jeito que eu quero. Não é uma ordem, não é meu livre-arbítrio. Né? Então, quando falamos isso, está errado afirmar. Agora, diz assim, e são os mesmos que afirmam que a gente permanece no pecado. Nós somos pecadores. Aí Shaul diz que não. Como permaneceremos do pecado? Vós que estáis mortos para o pecado. De maneira nenhuma. A graça vai ser mais abundante se eu permanecer no pecado? Ele disse, de maneira nenhuma. Abezrat Rashem, Deus me livre. É nesse sentido. Tomar ou levar a cruz é renunciar às vontades da carne. Né? Para fazer, ou seja, Yetzer Hara, inclinação ruim. Né? Para fazer a vontade de Elohim, do Eterno. A cruz, estaca de execução, não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre nós. Mas, Roche, todos os professores do canal Catu estão ensinando isso, mas é difícil demais. É mais difícil, é mais pesado o jugo do pecado. Porque acumula. Quem assistiu aqui o filme O Peregrino sabe que aquele jugo que estava nele, quando ele chega lá e confessa a Yeshua, naquele símbolo de cruz, né, cai o jugo do pecado. Cai, mas a caminhada dele, enquanto ele não confessou, ele estava com o jugo. E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu não sabia que aquele jugo estava em mim, mas eu vi um jugo, pá, e sumiu. Dentro da congregação, da onde primeiro eu fui chamado. Ele me chamou dentro de uma congregação pentecostal. E aí ele chegou e disse, não, agora você vai fazer techuvá, porque você é descendente de judeus. Ah, tudo bem. E suportar o sofrimento de seguir de acordo com a luz da palavra, que é a Torá. A Torá está em toda a Bíblia. Então, se eu falo a palavra de Deus, luz da palavra de Deus, eu estou falando como toda a Bíblia. Né? Então, veja, perceba só.
Amém. Então, o pessoal da comunidade está aqui, Fernando. O Ronaldo, a Camila, a esposa dele. As afrontas que vierem não consigam os fazer parar. As afrontas que vão vir das pessoas das trevas, né? Então, você deve fazer o quê? Perdoar aqueles que estão lhe desprezando. As afrontas que vier, vocês continuam seguindo em frente. Obedecendo como Yeshua fez. Não zombaram dele. Ele parou? Não. Ele, em momento nenhum, fala que quem o segue fica sem recompensa, sem liberdade, né, de decidir e sem sofrimento. Em momento nenhum ele diz isso. Ele diz que fica sem sofrimento? É mamão com açúcar a partir de agora. Não. Né? Mas, de onde vem a oposição? Para deixar um clima pesado? Das trevas? Mas quem é que prevalece sobre as trevas? A luz. Vós sois a luz do mundo. Então, vocês são a lâmpada. Vocês são as velas da Havdalah. Olha aí, né? O descanso, né? O brilho, a energia do Shabat chegando em vocês. Pronto. Mas em seguida diz que se estão dispostos a fazer isso, ele diz o quê? Sigam-me. Está disposto a renunciar? Está disposto a carregar a cruz? Está disposto a renunciar à carne? Está disposto a renunciar ao pecado? Está disposto a renunciar às obras da carne? Aí ele diz, pronto, e agora? Suportar as afrontas, caso seja necessário? E morrer por mim, caso seja necessário? Né? Caso seja necessário, você está pronto para morrer? Porque quem morrer, ganha a vida, ele vai dizer mais abaixo. Né? Mas quem perder sua vida, ou seja, não quero morrer, renuncio a Yeshua, morre. É isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo, está disposto a fazer a renúncia e carregar a cruz? Siga-me. Você é meu discípulo. Né? Só segue Yeshua quem vai praticar a Torá. E só pratica a Torá quem tem aliança com Deus. Não tem para onde correr. E sejam meus discípulos, discípulos de Yeshua. E os que são do Messias crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha quem está falando. Shaul, Paulo, Gálatas 5:24. Lá em 2 Coríntios 6, do 4 ao 10, vai dizer, antes como ministros de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Olha, não é pouca, é muita paciência. Nas aflições, nas necessidades, cruz, está vendo aqui? Nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos que as trevas fazem, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, certo? Se você fizer um estudo só sobre pureza e impureza, você diz, meu eterno, você faz, viu? Na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E quando vocês virem Espírito Santo, é porque o texto aqui está em grego. Aí fica pneumágios. Mas se você colocar para o hebraico, tem Espírito do Santo, Ruach HaKodesh, né? E no amor não fingido. Ou seja, você se disponibiliza a ter um amor não fingido. Eu não vou fingir. Eu vou repreender em particular e elogiar em público. Isso daqui é cruz, certo? Eu crucifico por amor ao Messias. Liberdade para decisões dos discípulos, ou seja, os discípulos, os apóstolos, tinham uma decisão. Primeiro, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Yohanan 1:9. O que ele está dizendo aqui? Se confessar. Ou seja, eu vou obrigar você a confessar. Não. Né? Então já começa o livre-arbítrio aqui. Quer confessar, quer restauração, vai ter restauração. Vai ter perdão de pecados se confessar o Mashiach. Vai confessar o Mashiach por dinheiro, não confesse. Vai confessar o Mashiach por
qualquer motivo material, porque por medo de ir ao inferno, não confesse. Confesse para ter perdoado seus pecados. Certo? É o motivo correto. Partindo dali, Yeshua viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Mateus decidiu ficar sentado no posto de pagamento das taxas, na coleteria. Né? Disse, segue-me. E Yeshua disse, siga-me. E esse homem levantou e o seguiu. Foi um imã? Foi um poder que Yeshua lançou sobre ele para forçar ele a vir? Não. Decisão de Mateus. Mateus seguiu porque queria. Certo? Decidiu seguir. Eu quero ser discípulo dele. Pronto. Ele viu, reconheceu um rabino e seguiu. Ao sair do templo, os discípulos se aproximaram de Jesus, eu coloquei de propósito, e fizeram-no apreciar as construções. Está em Mateus 24 primeiro. Eles tinham a opinião de que o templo era bonito. Agora imagine se não era, certo? Pelos escritos, pelas descrições do templo, ele era feito de mármore, que mudava de cor quando o sol batia no lado de fora e no lado de dentro era ouro. E aí? Né? Então, as ruas da Nova Jerusalém, que é representada por Sara, a Jerusalém Celeste, são semelhantes a cristal. É ouro. Ouro semelhante a cristal. Na transfiguração de Marcos 9:5, a iniciativa de Kefa foi o que nesse texto? Vamos construir cabanas. É bom que a gente esteja assim. O senhor quer que a gente construa cabana? Né? Era a festa de quê? Das cabanas, Sucote. O que vocês acham de construir cabana? É o quê? Então, percebam que os discípulos tiveram essa liberdade de decidir. Resumo dos ensinamentos de Yeshua, porque é muito, né? Eu botei aqui os principais. Mateus 4:23. Ensinava nas sinagogas o evangelho. Certo? Aí todo mundo tá vendo? Ensinava o evangelho. Mas o que é o evangelho? Romanos 1, do 3 ao 4, fala que já o evangelho está anunciado nos profetas. E o evangelho é Yeshua HaMashiach. Então, Yeshua estava ensinando sobre o Messias, que era ele. É demais, né? Yeshua falando sobre ele próprio. Só que eu creio que dentro de uma sinagoga ele não disse assim, eu sou o Messias ainda aqui, né? Mas chegou o tempo que ele falou. Ensinou o sermão do monte em estilo de Mussar, que é um caráter de ensino de ética. É um ensino de caráter, é um ensino de ética. Ele ensinou ao mesmo tempo no Sermão da Montanha, a halahá dele, está lá, vocês acham, certo? O pensamento dele, a prática, o pensamento de como é juramento, de como é adultério, de como é, né, a lei, os profetas, a prática da generosidade, isso é uma halahá. Torá, ele ensinou, Shalom. Torá, ele ensinou, né? Não adulterarás e tal. E ele ensina que está escrito isso, ele não diz que foi cancelado, mas ele dá a interpretação rabínica dele, que é isso que muitos cristãos não entendem. Muitas vezes interpretam dizendo, tá vendo? Ele está revogando. Não, ele não está revogando, ele está dando uma interpretação rabínica. Ele diz, porém eu vos digo. Ele não diz, porém eu cancelo. Né? Ele está dando a halahá dele. Ali é um contexto judaico. Profetas, ele ensina sobre os profetas, né? E a prática da vontade de Adonai. Então, aqui é um resumo do Sermão da Montanha, certo? Que vai do capítulo 5, do 1 ao versículo 29, né? Essa daqui que eu peguei, até o capítulo 8, verso 29, que eu botei 5, do 1 ao 29, mas é do capítulo 5, versículo 1 até o 8, 29, aí não escreveu. Então, é o Sermão da Montanha, pega o capítulo 6, 7, né? E termina no versículo 29 do capítulo 7. Ensinou a
aguardar o sábado como dia de deleite. Lucas 6, do 1 ao 5, vai falar que os discípulos colheram espigas com as mãos. Pode, né? Pode sim, certo? Está lá em Deuteronômio 23, né? Vocês podem achar que pode sim. Só não podia passar a foice, denota trabalho. Ensinou a orar, Lucas 6, 12, e no horário de Arvite era um horário que ele estava orando, que é a oração da noite. Ele passou a noite toda orando. Né? Então tem o Shema, né? Tem a oração espontânea, tudo isso ele fez. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Olha aí. Nos profetas e nos salmos, está aqui, ó, Taná. Taná, as 3 partes do Taná, ó. Na lei de Moisés, Torá. Nos profetas, Naviim. E nos salmos, Ketuvim. 24, 44 de Lucas. É as 4 partes. Taná, Torá, Naviim, Ketuvim. Abraão respondeu-lhe, e aqui não é parábola, certo? No judaísmo não reconhece aqui como parábola. Isso é invenção de quem não sabe a diferença de uma parábola para uma história, que é uma história mesmo, é um relato. Então, parábola não menciona nome de nome próprio. Abraão respondeu-lhe: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Então, o próprio Yeshua diz, em outra passagem, ele vai dizer: se não ouve Moisés, como me ouvirão? Então, ele mesmo diz isso. Então, tem que ouvir a Torá. É base bíblica. Aqui é o do StreamYard. Eu mostrei a Fernando, tirei, né, mostrei a ele. Ficou miúdo aqui porque o StreamYard quis deixar miúdo, não foi eu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí, para continuar o pensamento, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Por quê? Porque ele entregou nos Filhos unigênitos para que ninguém que queira perecer tenha a vida eterna no Filho. Olha só. Então, 1 João 5,11 e João 3,16 vai dizer. Só que também ele fala isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. João 17,3. Mas quando questionado pelo jovem rico, Yeshua aponta para a lei em Lucas 10, do 25 ao 28. Olha só. Aí ele diz aqui, ó, Lucas 10, do 25 ao 28. Levantou-se um doutor da lei e para pô-lo à prova, doutor aqui é um escriba, né? Perguntou, mestre em português, no hebraico é rabi. Então aqui ele está dizendo, rabino, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, Yeshua, que está escrito na lei. Por que ele está falando? Fez uma pergunta de vida eterna, por que ele está falando de Torá? Como é que você lê? Do que depende? O que tem na Torá que me conduz à vida eterna? Respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Onde é que está isso? Deuteronômio 6,5. Né? Então, antes desse texto, tem Deuteronômio 6,4. Que é o quê? Shemar Israel, Adonai Elohim, Adonai Ha. Baruch Shekevot Barutol Leolam Vaed. Essa segunda parte é tradição, mas está escrito até errado, né? Então, ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um, só um e acabou-se. E o teu próximo, como a ti mesmo, Levíticos 19, 18. Falou-lhe Jesus, respondeste bem. Yeshua respondeu, respondeste bem. Faze isto e você viverá, você terá a vida eterna. Estão entendendo a questão?
Então, a Torá nos conduz também para a vida eterna. Yeshua, a Torá está nele. Confessando Yeshua, você tem que praticar a Torá para manter a sua salvação. A renúncia não influencia na minha liberdade de decidir. Ela apenas aperfeiçoa, me liberando do egoísmo. Entendeu? Porque ele quer que você renuncie o pecado, renuncie às vontades erradas. Lá em Provérbios vai dizer: os planos são do homem, mas a resposta da boca vem de Deus. Aí você precisa querer a resposta da boca. Você precisa querer decidir sobre ter esta resposta da boca. Você quer a resposta da boca de Deus, que é verdade pura, ou você quer seguir o seu próprio caminho? Então, se você vai praticar este livro, você precisa dizer: eu renuncio à minha vontade. Eu não vou fazer mais a minha. Aqui proíbe ídolo, eu vou seguir o ídolo? Não. Aqui proíbe eu adulterar, a pessoa vai adulterar? Não. A pessoa, aqui proíbe a cegueira espiritual, você vai permanecer cego? Aqui proíbe você deixar de praticar a Torá. Aqui proíbe. Você tem que praticar a Torá. Aí você diz: não, aí não. Essa parte não. Né? Então, do jeito que está aqui, uma pessoa diz: mas se for praticar do jeito que está aqui, não tem condição. Tem condição. Tem condição? Sim. Certo? Mas a pessoa quer seguir isso daqui por conveniência. Aí vai querer aplauso do Eterno de Yeshua? Não vai receber. Não vai receber. Aplauso de Yeshua por seguir a palavra de Deus por conveniência. Não, esse texto aqui eu pratico. Esse daqui não, que está muito difícil. Não existe isso. Então ainda não renunciou. Não renunciou. Só quando renunciar. Considerações finais. Alguns teólogos pegam uma frase do livro O Discipulado de Bonhoeffer, teólogo luterano, ao dizer: não existe graça barata. Alguns afirmam que não existe caminho fácil ao céu. E estão certos. Estão certos. Não existe. É tomada à força. Por força, na verdade. Por força, quer dizer que você vai se esforçar, mantendo-se sempre na vontade do Eterno. Mas alguns judeus pensam que o segmento messiânico, todas as linhas messiânicas, está ensinando exatamente o contrário disso. Está ensinando deixar de seguir nossa própria vontade, seguir a do Eterno. Certo? Ou seja, renunciar é não seguir a minha própria vontade, seguir a do Eterno. A nossa vontade, às vezes, é errada, é pecar, mas você tem a liberdade ainda depois de dizer: vou seguir a Torá, vou seguir a palavra. Eu tenho liberdade, sim, para decidir as coisas. Agora, baseando-se nos padrões do Eterno. Então, qual é o padrão do Eterno? Vamos lá, alguns. Verdade, justiça. Né? Aí você vai dizer: eu decido praticar a justiça. Então, eu decido dar pagamento para o meu funcionário, eu decidi contratar ele, então eu vou dar o salário na época certa. Pronto. Mas se você fosse lá: não, eu vou atrasar uns 3 dias, eu vou atrasar, assim. É no início do mês, e vai. Não, até 5 dias úteis. Não, se é 5 dias úteis, beleza. Você está se programando, você coloca tudo ali e você recebe. Mas se atrasa. Né? Não é a vontade do Eterno, a vontade do pagador. Então, vamos lá. Eles ensinam que os segmentos messiânicos estão oferecendo um caminho mais fácil ao céu. Né? Esse texto é um antídoto, o do renunciar. Pois não existe nenhum caminho fácil. Nenhum caminho fácil para o céu. Não existe. Certo? Seguir Yeshua não é perder a vontade, a decisão. É dizer não para alguém, não praticando o ascetismo. Um conjunto de práticas, o ascetismo é isso, conjunto de práticas, evitações e comportamentos condicionados por esta doutrina de homens. Que é a doutrina de homens? A halahá, que era a obrigatória. Hoje tem doutrinas de homens em congregações cristãs? Tem. Chama-se estatuto. Aí, tá no estatuto, quando você sai de lá, você está livre do estatuto. Mas o que as pessoas falam?
Não, esse aqui é um ponto de verdade. Aí quer botar o padrão dela, que ela estava vivendo lá, nos outros. Está errado. Você diz, não sou da sua igreja, não. Pronto. Encerra o assunto. Entendeu? O desenvolvimento de uma baixa estima. Renunciar a si próprio não é você ter uma baixa estima, mas pondo a vontade de Deus acima de nossos próprios sentimentos, desejos e necessidades. O Eterno lhe dá alguma coisa. Teve uma pessoa que me falou isso, né? Essa pessoa renunciou. Chegou, recebeu uma cesta básica, sim, bondade, misericórdia e justiça. Aí todo esse padrão, a gente vai seguindo por esse padrão aí. Entendeu? E a pessoa recebeu uma cesta básica e ela estava precisando. Ela estava precisando muito. E ela recebeu essa cesta básica. Quando ela recebeu, que ela virou as costas que ia levar, uma pessoa chegou e disse, o Eterno mandou lhe trazer essa cesta básica. Ela disse, glória, né? Aí, quando ela deu as costas, aí o Eterno falou no ouvido dela, vai lá em tal lugar e dá a cesta básica para ela. Ou seja, ela estava em necessidade, renunciou para obedecer à vontade do Eterno e tirou para uma região, vamos supor, norte-sul, e ela tirou, e quando chegou lá, a mulher só faltou se ajoelhar nos pés dela, porque dizia, eu não tenho nada para comer, e você chegou agora. Só que a mulher não sabia que ela também não tinha. Quando ela veio se deslocando, o telefone toca. E ela falou, Senhor, ela disse assim, leve para ela que ela não tem nada para comer. De você eu tomo conta. Tá certo. Aí ela veio, voltando, o telefone toca. Aí disse, vai lá. E aí foi e disse, vai lá e diz para minha serva, liga para minha serva que ela tá precisando e você leve ela para o supermercado. Faça a compra dela. Aí ligou para ela, ela atendeu e disse, vem aqui que eu tô querendo falar um negócio com você. Aí ela foi. Quando chegou no supermercado, disse, prepare 2 carros cheios para você. Olha, ela deu uma cesta básica, renunciou, e o Eterno deu 2 carros cheios. Não falta, gente, não falta. Certo? A tradição é assim, certo? A tradição é assim. É doutrina de homens. Deve embelezar sua fé, porque você está cumprindo a Torá, tal. Aí a tradição, ela embeleza aquele mandamento. Mas ela não deve escravizar você. Entendeu? Aí eu estou pecando na tradição. Não existe isso, tá bom? E, fim. Agora todo mundo, agora que tá ficando bom. Mas em resumo, né? O resumo é esse, né, gente? Então, tem que ter o padrão do Eterno. Shalom, Lailatô. Tem que ter o padrão do Eterno. E entendendo isso, você é livre para decidir até hoje. Quero permanecer na Torá, quero seguir o Eterno, quero servir a Yeshua e vou confiar inteiramente no meu Rav, no meu rabino, no meu líder também da congregação, da comunidade. Eu vou confiar nele, porque ele está ensinando o certo, ele está ensinando a palavra, ele tem postura, né? Ele é um servo de Adonai, ele está ali, né, tirando o tempo, está fazendo os estudos. Então, você deve fazer isso. Agora, você está discordando dele? Sai e vá para outra, mas não se desvie não, porque Yeshua não manda se desviar do caminho. Ele é o caminho. Então, não manda se desviar do caminho. Então, você tem que permanecer no caminho da santidade. Sabendo que renunciar é um requisito para ser discípulo de Yeshua. E isso significa praticar a Torá. Certo? Então, não façam como muitos fazem. Deixam de congregar. Procure. Sempre o canal está aqui disposto a vocês para dar as orientações, os parâmetros, e aí você, ora, Eterno, abra uma na minha cidade, né? Como a gente está abrindo uma aqui, abra uma na minha cidade. A gente orou tanto, todo mundo que fala comigo pensava que era único. Eu, Fernando, pensava que era único. Sozinho. Pensava que era sozinho aqui. Aí achou eu e outros se juntaram e a gente está na comunidade aqui, dando crescimento aos poucos a ela, né?
Então, eu agradeço a atenção de todos e que o Eterno seja com todos. Amém.